quarta-feira a respeito do pecado do homem e Deus entregando o homem à sua própria natureza por causa da idolatria. Nós vimos já em 2 estudos que somente em Jesus há salvação e todo mundo é culpado perante o Senhor, até mesmo aqueles que não e nunca ouviram falar de Jesus, mas a própria revelação aponta para Deus, e quando eles escolhem adorar a criatura em lugar do Criador, não só se tornam idólatras, se tornam culpáveis e se tornam atrevidos, loucos, porque eles são capazes de atribuir a glória do Criador à criação. E por isso Deus os entregou, primeiro, a sua imoralidade, a libertinagem sexual, versículos 24 a 26, a 24 e 25. Depois, a imoralidade de pessoas do mesmo sexo se unirem em relacionamento privado ao casamento hétero. E também, versículos 26 e 27, e depois 28 a 32, o Senhor os entregou à abominação de uma mente corrompida, banalizando tudo, quebrando tudo, e não só fazendo, incentivando os que assim o fazem. Assim nós encerramos o estudo sobre o capítulo 1, versículos 1 a 18, o pastor Natanael já tinha dado o capítulo 2, e hoje nós nos deliciaremos com este texto que está aqui em Romanos, capítulo 3, 21 a 31. Eu lhe convido a abrir comigo a palavra e lermos a palavra do Senhor. Eu a lerei, e você acompanhe comigo, por gentileza. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a mesma fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Quando nós paramos nesse texto, há uma riqueza nesse texto, e assim, cada vez que eu leio, medito e prego nesse texto, eu sou levado à emoção. A emoção da maneira como Deus efetuou a redenção, a perfeição de tudo isso, sabe, é algo extraordinário. E como parte introdutória, nós deparamos aqui nos versículos 19 e 20 com um impasse, um grande impasse. E aqui nos versículos 19 e 20, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que a lei tem como por objetivo nos
calar. O que significa nos calar? Significa que ela aponta o nosso erro, ela aponta, ela mostra, ela revela quem somos. E por isso ela nos torna, nos declara culpados mediante a proposta do Senhor. E o problema vivenciado aqui não é a lei. O problema é o que a lei mostra. O problema é o que a lei revela. Então, este é o grande problema, é o grande impasse. Porque diante da lei, todos nós somos culpados. Por que somos culpados? Porque em algum momento, e talvez em alguns dias mais, outros menos, mas todos os dias seremos confrontados com quebras da lei de Deus. Então, como nós podemos resolver isso? O Senhor, o próprio Deus, Ele nos responde. Eu vou ler a proposta e vocês leiam os versículos, por favor. Deus tem a resposta eficaz para o coração desesperado. Qual a resposta? E carecem, faltou carecem, eu careci de uma ajuda. Aí faltou o carece. E carecem da glória de Deus, Romanos 3, 21 a 23. Você pode observar aí no texto que eu deixei em destaque, né, a palavra sem lei, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, porque essa é a essência de todo o texto. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, vamos entender a questão relacionada à expressão sem lei, porque a palavra diz, né, como nós acabamos de ler no versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça. Você tem uma lei nos versículos 19 e 20, que nos torna, então, calados. Nós não podemos abrir nossa boca para nos justificar, e ela, então, nos torna condenáveis ou culpáveis ou culpados diante do que nos apresenta. E agora, o apóstolo Paulo nos informa que há uma justiça, a justiça de Deus manifestada sem a lei. O que significa sem a lei? Qual o significado? É que essa justiça de Deus, ela aponta para o que é feito em nós, e a nossa justificação não está relacionada ou submetida à nossa obediência à lei. Não é a obediência à lei que vai nos justificar, é sem a lei. É interessante que lá na frente ele fala, deixa eu ver aqui onde está, versículo 27, ele fala, onde pôs jactância, pois de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Pela lei da fé. E aí é o que ele está tratando aqui. A minha justificação não está na minha obediência. A minha justificação está na fé que eu tenho em Jesus Cristo. Porque se eu embasar a minha justificação em obras ou na lei, na obediência, eu estou diminuindo o sacrifício de Cristo. Estou dizendo que ele não é eficaz. E aí, desta forma, segundo o que o apóstolo Paulo escreve, eu me torno indigno ao tomar a Santa Ceia, porque eu estou dizendo que Cristo não é totalmente suficiente. Ele fez, mas eu preciso fazer também para alcançar a justificação. E Paulo diz, não, é sem lei. No entanto, ele usa uma outra expressão, testemunhada pela lei. O que significa isso? Ele está dizendo que a justificação, ela é a parte da lei. Ela é feita por Deus em Cristo Jesus somente, imputada, aplicada a nós. Mas, como ela é testemunhada pela lei,
Ele está dizendo que uma vez que eu recebo pela graça, e tão somente pela graça, a justificação em Cristo, o meu caráter, a minha natureza, o meu coração, ele sendo alterado, transformado, eu terei prazer na lei de Deus. O que vai demonstrar, que vai comprovar que verdadeiramente eu sou justificado, é o amor que eu tenho por Deus e o desejo, o anseio que eu tenho em obedecê-lo. Então é isso que ele está dizendo nesse versículo 21. E aí ele vai descrevendo aqui, até lá o 22 e 23, ele fala que essa justiça é mediante a fé, mas ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não existe um. Lembra lá anteriormente, no versículo 10 aqui, versículo 10, ele vai dizer que Deus olhou e não há um justo sequer. Um justo sequer. Então, agora eu recebo esta graça, eu sou colocado em obediência ao Senhor. E por que então que é sem a lei? Porque todos pecaram. Todos pecaram e todos pecam diante do Senhor. Deu para entender? Alguma dúvida? Podemos seguir? Dos versículos 24 até o versículo 26, você tem um resuminho aí pronto, você encontra uma riqueza de detalhes nesta justiça de Deus. E ela vai anulando o mérito humano desde o início. Há uma riqueza de detalhes. Veja bem o versículo 24, como está escrito. Leiam, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. É engraçado, né? Gratuitamente por sua graça. A palavra gratuitamente também pode ser traduzida como sem motivo. Deus não viu nenhum motivo em nós para efetuar a nossa justificação. Quando o Senhor está conversando com Moisés e fala ao povo, então Deus diz ao povo assim, não vos escolhi porque eres um povo grande, forte, eu vos escolhi porque eu vos amava e porque sou fiel à minha aliança. Então o tempo todo vai estar mostrando essa graça de Deus manifestada, e isso nós vamos ver mais à frente, na sua abrangência, que até mesmo no tempo chamado tempo da lei, a salvação obtida desde Adão até Jesus não foi pela lei, não foi pelos atos da lei e nem pela obediência, foi pela fé, e nós veremos daqui a pouquinho. Então, ele vai dizer no versículo 24 que nós somos justificados. Agora, aqui é uma coisa muito interessante, porque o termo no 24 é sendo justificados, e não justificando-vos. Não sou eu que me justifico, a voz está na passiva, é uma voz passiva. O passivo é aquilo que recebe, sendo justificado. Uma força de fora opera em mim, e esta força me justifica sem haver nenhum motivo em mim. O versículo 24 ainda continua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós já sabemos o que significa a palavra redenção. A palavra redenção significa pagar o preço, ou pagar o resgate. É ser resgatado pagando. Esta é a expressão. Então, em Jesus, ele pagou o preço, Deus pagou o preço para nos resgatar. O apóstolo Pedro fala na primeira epístola, no capítulo 1,
ele diz que não foi mediante ouro ou prata que fostes comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, derramado antes da fundação do mundo, dentro da aliança feita. É este preço. Qual foi o preço? Só que quando a gente fala no sangue, a gente não está falando só no momento da crucificação. A gente está falando num todo. Aí envolve a concepção e a gestação, nascimento, criação, formação, e aí sai o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Não é só o sangue de Cristo. A expressão o sangue de Cristo torna-se até um pouco perigosa, né? Porque eu até falei aqui na última Santa Ceia, não basta Jesus ter cortado o dedo e colocar o sangue dele na gente. A expressão sangue é vida. Cubra-me com o teu sangue é uma palavra simbólica para dizer que a morte de Cristo na cruz, ela me cobre. Mas não é o sangue literal, porque senão Jesus poderia não ter morrido. Para que morrer se o sangue literal servisse? Então não é só o sacrifício. Você tem o Senhor da mulher, porque foi Ele que criou a mulher, fez Adão dormir, foi lá, tirou uma costela e fez a mulher. Foi Ele que estabeleceu a lei, mas Ele se humilha para ser gestado, receber de uma mulher, na sua gestação, o seu desenvolvimento, e Ele nasce debaixo da lei. Então Ele se submete àquilo que Ele mesmo criou, tal é a sua humilhação. Este é o preço. Aí vem a morte e depois a sua glorificação. Mas este é o preço, isto é redenção. Envolve o todo, não apenas um ato desse sacrifício. Mas você tem ainda no versículo 25, que Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A propiciação é o sacrifício que recebe a ira, é um desvio da ira. É muito claro ou clara esta informação quando você vai para o Egito. Eu sempre tenho falado para vocês o seguinte: os primogênitos hebreus, eles não mereciam morrer? Mereciam também. Qual era o processo para não morrer? Alguém tinha que morrer no lugar deles. Quem? Um carneiro, um cordeiro. E quando o anjo da morte vinha para executar o juízo, quando ele via o sangue nos umbrais da porta, era um sangue substitutivo. Então ele saltava para outra casa. Mas é como se a ira fosse ministrada, o pagamento fosse ministrado, embora não fosse ainda o pagamento, mas o tipo, naquele que morreu. Então a propiciação é Deus pegar a sua ira, o seu juízo sobre todos nós que aqui estamos, todos os eleitos que viveram antes de nós, todos os eleitos que ainda se converterão conosco, e aqueles depois de nós, e Deus tirar de nós para colocar nele. É assim que Ele aplaca a sua ira de nós. Eu estava ali na oração ali há pouco, e eu comecei a imaginar, quando o tentador chegar e falar para você assim, você não é muito crente não, né? Você pode falar para ele assim, ixi, pior que você imagina, bem pior do que você imagina. Só que tem uma coisa,
O meu Senhor é perfeito. O meu Senhor é santo. Ele morreu por mim. E diante do tribunal de Deus, eu fui declarado justo. É esta redenção. Esta redenção, ela se deu junto com a propiciação num local visível. Deus executou o seu Filho num lugar público. E aí você tem aqui no versículo 25 falando sobre a questão desta manifestação da fé pública, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que ele está dizendo é, qual que foi a promessa de Deus para Adão? Não foi para Eva, não. Foi para Adão. Se comer, morre. Só que Deus não matou todo mundo imediatamente. Pelo contrário, Deus foi misericordioso com todos e ainda é misericordioso com todos os ímpios. Nós temos autoridades nossas que blasfemam contra Deus. Nós temos pessoas ímpias que blasfemam contra Deus e recebem o sol, recebem a chuva, recebem a brisa, trabalham e ganham o seu dinheiro, planta e colhe. Agora, só que tem uma coisa, se para aquele que não tiver arrependimento, olha, isso aqui é muito, muito, muito sério, preste atenção nisso, muito sério, porque agora o ímpio também recebe misericórdia. Agora, depois da sua morte, ele estará na eternidade sob a ira de Deus sem nenhuma misericórdia. É por isso que sexta-feira, 5 horas, estaremos aqui orando para Deus nos dar direcionamento para mandar mais missionários, ou da igreja, ou parceria, para lugares que não ouviram o Senhor Jesus. Temos que pregar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. É por isso que tem um grupo já preparado aqui para o dia 19 sair e pregar o Evangelho. É por isso que tem que pregar para o seu vizinho, para a sua casa, para o seu colega. É por isso que não pode perder tempo. Se você olhar para alguém que você ama e vê-lo numa enfermidade gravíssima, você não fica muito triste? Você não vai para o joelho, vai orar? Você não vai pedir oração na igreja? Mas vê-lo caminhando para o inferno, está tudo bem? A gente não tem noção. Então, a propiciação, ela carrega isso, essa manifestação pública, é quando Satanás emite a acusação, e ele tem razão no sentido de ações nossas, mas ele não tem razão no sentido do caráter forense, na questão relacionada ao tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus, a nossa conta está quitada. É por isso que ele fez publicamente, porque aqueles que morreram antes, Satanás podia acusar, então eles foram para o inferno, porque se eles morreram e eles são condenados, estão no inferno. Então ele sacrifica o seu próprio filho publicamente, para que todos vejam a sua justiça sendo aplicada. E esta justiça ela é aplicada pela fé, e é aqui que eu queria chamar muito a nossa atenção, porque ele vai falar a respeito dessa manifestação, dessa justificação, a respeito da fé. Não é a respeito das obras, é a respeito da fé. Por que ele está dizendo o tempo todo que é a respeito da fé? Porque se eu for julgado pela lei, eu serei condenado. Todos serão condenados, alguns com mais assuntos quebrados, outros com menos assuntos quebrados. Mas todos serão condenados. Então tem que ser
pela fé em Jesus Cristo, que se torna o justo e o justificador. Está lembrado do que ele disse lá, João escreveu lá na primeira epístola? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, Ele é aquele que está junto conosco. E aí agora, dentro dessa justificativa, ele apresenta uma questão doutrinária importante, como uma conclusão relacionada, e ele fala, onde vai estar então a arrogância de alguém? Onde alguém vai poder bater no peito? E aí então ele fala, este orgulho de bater no peito, achar que é bom, foi de todo excluída. E essa exclusão, ela se deu o quê? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Agora me expliquem isso. Como assim? Lei da fé. O que isso tem a ver? Pense um pouquinho, enquanto eu tomo um pouco de água. Por que ele usa a palavra lei das obras e lei da fé? Lei das obras. A lei que julga o que eu faço. A lei da fé julga o que Cristo fez. Eu recebo essa manifestação com todos os benefícios da perfeição de Jesus Cristo. Irmãos, isso merece até um glória a Deus. Amém. Nós estamos virando pentecostal mesmo, né? Mas nós somos, né? Nós somos de Pentecostes, não somos? Fruto do Espírito. Então, glória a Deus por isso. Mas pensa comigo, irmãos. Olha a grandeza disso. Olha a sublimidade disso. Olha como Deus realizou, como Ele operou, a maneira como Ele fez. Sabe, eu fico triste quando eu peco, luto contra o meu pecado, mas ao mesmo tempo que eu fico triste, amargurado com o meu pecado, que eu chego à frente e vou confessar o meu pecado, ao mesmo tempo o Espírito Santo me faz lembrar e me faz então, consola o meu coração, me faz ficar feliz, porque o meu Senhor não cedeu, não pecou, não caiu na tentação que eu caí. A justificação dos filhos de Deus, ela depende de Jesus. É crer na suficiência de Jesus. Nada mais que isto. É só isto. Eu estava conversando há pouco tempo com uma pessoa, não me lembro onde e tal, e ela estava falando sobre algumas dificuldades que ela tem de aprendizado e aprendizagem, coisa do tipo, e eu falei, escuta, porque eu não consigo gravar versículos bíblicos igual vocês, tenho um pouco de dificuldade em interpretação dos textos. Eu falei, a senhora é pecadora? Sim, sou pecadora. A senhora vai para o céu? Vou, sim. Por quê? Porque Jesus, meu Senhor, Ele morreu na cruz para me salvar, e por causa dele eu vou para o céu. É suficiente. É suficiente. A maior grandeza você entendeu. O mais complexo você entendeu. Que você pode ir para o céu, ainda cometendo pecados, mas crendo em Jesus. Crendo em Jesus. A redenção é Deus nos libertando dele mesmo. Aí vem uma coisa que eu ia falar no início, mas não, deixa eu falar no final, porque eu tinha deixado aqui. Veja, quando você fala que você foi justificado através de Jesus por Deus, significa que você não você não foi salvo de Satanás, não. Deus não pagou para o inferno, Deus não pagou para Satanás. É como se Satanás tivesse o poder sobre você, aí Deus, tá bom, eu vou pagar para o meu filho para que você possa ser salvo. Não, não, não. Deus pagou a ele mesmo. Porque o próprio diabo está condenado.
Então, se o diabo está condenado, e nós estávamos condenados, sob a ira de quem? A ira de Deus, o juízo de Deus. Então, Deus nos libertou dele mesmo, Deus nos libertou do seu juízo, Deus nos libertou da sua ira. Só que é uma grandeza tão espetacular, que Deus disse assim: Dona Osmarina, eu vou enviar meu filho para libertar a senhora da minha ira, mas eu vou libertar através de mim mesmo, porque é o meu próprio filho que vai. Sou eu, é o próprio Deus que se encarna. Então ele me livra dele mesmo, através dele mesmo. Porque as outras propiciações que você vê por aí, eu me lembro de, não lembro o nome do filme, porque eu ainda era criança pequena lá no Príncipe, vendo um filme, e tinha lá, meio mitológico, né? Uma tribo, e estavam acontecendo algumas doenças, então o imperador lá da tribo lá resolveu sacrificar. Então ele escolheu jovens que nunca tiveram relações sexuais, para que fossem sacrificados para aplacar a ira dos deuses e acabar com a maldade. Mas é fácil assim, né? Eu pego que é o outro e mato o outro para clamar. Agora, Deus não. Ele mesmo vem e ele mesmo morre por nós para pagar uma ira, para pagar uma dívida nossa com ele mesmo. Ele faz isso para que sejamos propriedades exclusivas do Senhor. Deu para entender a grandeza desse negócio? Eu quero só chegar num ponto, porque estamos já caminhando, o próximo aqui, ainda tem mais um só, e logo em seguida já é a conclusão, mas pensando aqui na questão de tudo pela fé, ele trabalha 28, concluímos que, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E é aqui que eu quero tratar. É algo muito especial isso aqui, porque todos os atos do Antigo Testamento, todos que creram, vamos pensar, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, e assim por diante, que foram circuncidados, que viveram sob o regime da lei e foram salvos, eles não foram salvos por causa da circuncisão, eles não foram salvos por guardar o sábado, eles não foram salvos por obedecer outros regimes da lei, eles foram salvos pela fé. Eles foram salvos pela fé. Até mesmo eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo, e não pela sua obediência ao Senhor. E aí você pode, então, começar a passar com um nó na cabeça agora. Bom, então, nesse caso, eu não preciso da lei. Neste caso, eu posso simplesmente viver de qualquer maneira. Não tem muita gente pensando assim? Tem muita gente pensando assim. Mas veja, o versículo final diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O fato de ser a lei insuficiente para a nossa salvação, o fato de a justificação ser apenas pela fé, independentemente das obras da lei, essa não é anulada por aquela. Pelo contrário, os da fé salvadora têm prazer no Senhor e na sua lei. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, se é pela graça, eu não vou à igreja mais não. Para que ir lá para a igreja? Se é pela graça, eu vou ficar me submetendo mais não. Para quê? Não é a minha estada aqui na igreja, não é as minhas vindas à igreja, não é o meu comportamento aqui dentro da igreja que vai me salvar.
É a fé em Jesus. Mas quem tem fé em Jesus fica em casa? Quem tem fé em Jesus quer ficar em casa, não quer se juntar com o povo de Deus? Quem tem fé em Jesus não quer estar junto com quem está louvando, adorando o Senhor? É claro que há um momento que você fica em casa, lógico. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque ficou em casa, não. Eu estou dizendo que você tem prazer de estar junto com os irmãos. Você quer estar junto com os irmãos, você quer participar, você quer louvar, você quer cantar, você quer orar. E aí o irmão está orando, você fala amém. Tanto é que nós não oramos em congregação assim, Senhor, eu te peço, nós falamos assim, nós te pedimos, porque nós estamos orando. Irmãos, vamos colocar em pé. Irmãos, vamos cantar. Aí eu estou assistindo o culto, eu não estou participando do culto. Eu fico feliz porque lá no céu nós teremos todas vozes perfeitas, né? Aqui na Nova Terra, né? Depois, para cantar. Mas a maneira como você se envolve no culto revela quem é Deus para você, quem é o Senhor para você. Então, há momentos que você vai ficar em casa, mas você vai sentir anseio por estar com o povo de Deus, por estar com o povo do Senhor. A obediência evidencia a fé. Alguma dúvida? Confirma que somos de Deus. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas você tem um versículo que eu sempre gosto de citar aqui de vez em quando, né? Sempre de vez em quando, que é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, que mostra justamente essa, de um modo um pouquinho diferente. Versículos 3 e 4, Paulo fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o desejo em obedecer ao Senhor, viver para o Senhor. Olha o 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, como é que eu vou mostrar que eu sou um eleito? Quando eu tenho prazer no Senhor, alegria no Senhor, quero obedecer ao Senhor, quero viver para a glória do Senhor. Então, é isso que acontece. Não havendo dúvida, vamos então concluir. Deixa eu voltar aqui então pode falar. Isso aí. É dentro dessa linha. Não tem como. Lembra que eu falei aqui no domingo passado sobre que o sermão do domingo passado tem tudo a ver com isso aqui, fé e obras, né? Lembra que eu falei? Eu sou cirurgião. É? Quantos já operou? Nenhum não, ainda não. Quantas você fez o curso? 1948. Operou quantos? Ninguém. Não, então você não é cirurgião, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Que grandeza é a obra da redenção. Como é confortador saber que a condenação apontada pela lei foi transformada em realidade de salvação. Sabe, eu ouvi de Stuart Olyott falando que o pior crime já acontecido na face da terra, o pior, tudo que você pensar de ruim, de crime hediondo, pode juntar tudo que ainda não dá ao sacrifício de Cristo. Deus o transformou numa grande bênção para a nossa vida. É maravilhoso, glória a Deus. Que perfeição na obra da redenção, tudo feito de maneira eficaz para que eu, pecador, seja declarado justo diante do santo trono de Deus. E pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Quem tem empresa e a vigilância sanitária chega para fazer uma revisão lá, seja em áreas ou coisa do tipo, ou quando você tem que fazer uma revisão no seu carro diante para aprovação de alguma coisa, quando fala assim, está liberado, você... mas você pode fazer assim, agora, para o dia final. Glórias a Deus.
Que doçura é o plano da redenção. O grande amor de Deus em Cristo me atrai a Ele com deleite intenso que me faz querer estar sempre na sua presença. Esse é o plano da redenção. Eu não poderia parar no plano da redenção aqui, o Natanael vai continuar na quarta, mas um irmão pediu que ele falasse também sobre o capítulo 7. Ele vai ter que falar sobre o capítulo 7 de Romanos também, mais para frente. Mas seria algo assim atrativo desde já para você pesquisar muito mais sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus para a sua vida e para a nossa vida. Só isso tudo? Chega, né? Muito bem, vamos colocar em